Box nova, decks novos, vamos falar deles. E no vídeo de hoje, Lyrilusc. Lyrilusc é um deck de Exceed Rank 1, ou seja, você quer juntar monstros nível 1, empilhar eles, invocar um monstro preto em cima e vencer jogos assim. E esse deck invoca muitos monstros nível 1, esse deck tem um volume de jogo muito grande. Pra entender ele, eu vou começar primeiro pela skill Lyrilusc Cantarolar do Pássaro. Ela diz o seguinte: você só pode usar efeito secundário e terciário dessa habilidade uma vez por duelo. Você não pode fazer invocação normal e especial de qualquer monstros, exceto monstros Lyrilusc e monstros nível 1. Show. O primeiro efeito é que você revela um monstro Lyrilusc da sua mão e envia um monstro Lyrilusc do seu deck pro cemitério. Revelou, enviou. E o terceiro é o efeito padrão dessas novas skills, que se o oponente controlar o monstro, você pode enviar um monstro do seu campo pro cemitério e em seguida jogar um monstro Lyrilusc do seu deck no seu campo e pôr suas defesas com a face pra baixo. Isso serve pra você, por exemplo, tirar um monstro Exceed seu e invocar um bicho do deck, tirar um monstro seu que tá virado pra baixo e invocar um monstro do deck. Então esse efeito terciário é bastante útil ali no decorrer do duelo. O mais efeito relevante mesmo da skill é o de você revelar um monstro Lyrilusc e enviar um Lyrilusc do seu deck pro cemitério. Porque através desse efeito você vai enviar Cobalto pro cemitério. Por que você vai enviar ela pro cemitério? Porque você tem formas de invocar ela de lá. E a primeira delas é utilizando a turquesa. A turquesa tem o seguinte efeito: se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar essa carta por invocação especial da sua mão. E se essa carta for invocada por invocação especial da mão, você pode invocar por invocação especial um monstro Lyrilusc da sua mão ou do seu cemitério. Então aí no começo do seu turno você não vai ter nenhum monstro no campo, você dá special da turquesa e invoca a Cobalto do seu cemitério. Outro monstro que tem um efeito parecido é a Canário de Berilo. Se essa carta estiver na sua mão, você pode escolher um monstro Lyrilusc no seu cemitério. Você invoca tanto esse card como esse monstro por invocação especial. Além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do deck acionar pelo resto do turno, exceto monstros Exceed. Então, ativou a Berilo na mão, deu alvo na Cobalto no cemitério, invoca tanto a Berilo quanto a Cobalto. Além disso, o monstro Exceed de vento que foi invocado usando esse card no campo como matéria ganha o seguinte efeito: esse card ganha 200 de ataque e além disso, seu controle não pode ser trocado. Não toma nem Mind Control, nem Crackdown. Então temos aí dois monstros que invocam a Cobalto do cemitério. Por que você quer invocar a Cobalto do cemitério? Porque a Cobalto, quando é invocada por invocação especial, você pode adicionar um monstro bestalada de nível 1 do seu deck à sua mão. Então você vai invocar uma dessas duas vai invocar a Cobalto quando entra já vai puxar outra bestalada e aí você sai jogando. Só que além disso, a Cobalto tem um efeito muito interessante, tá? Porque se você for invocar um monstro Exceed de vento usando a Cobalto como matéria, esse monstro ganha o efeito de não poder ser alvo de efeitos de carta. E isso é muito forte. Porque ele não toma Book, ele não toma Compulsório, ele não toma Cálice, ele não toma, sei lá, Crackdown, ele não toma essas traps. Ele só vai ser afetado por efeitos que não dão alvo. E são poucos no jogo. Então é isso, a sua jogada inicial vai ser enviar a Cobalto pro cemitério, invocar ela de lá e buscar uma carta. E aí você tem outros monstros Lyrilusc que fazem mais coisas. A primeira delas é a Andorinha de Safira. A Andorinha de Safira, se você controlar um monstro bestalada, você pode invocar por invocação especial tanto a Andorinha quanto o monstro bestalada de nível 1 da sua mão. Mas você precisa controlar um monstro bestalada. E o monstro Exceed de vento que foi invocado usando a Andorinha de Safira como matéria ganha o seguinte efeito: se esse card foi invocado por invocação Exceed, você pode escolher um monstro Lyrilusc no seu cemitério, associe esse monstro ao monstro Exceed que você invocou. E por último, mas não menos importante, temos a Alvéola de Seletista. A cinza, tá? A cinza, eu vou acabar chamando ela pelas cores, tá? Azul, amarelo, a marrom, a verde e a cinza. A cinza, quando é invocada por invocação especial, você pode adicionar uma magia ou armadilha Lyrilusc do seu deck à sua mão. Então, enquanto a Cobalto busca monstros, a Celestita busca magias e armadilhas. E além disso, se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro Exceed Lyrilusc que você controla, associa este card a ele com matéria. Então ela tá ali no cemitério, vira a matéria de um monstro Lyrilusc que você controla. E aí, magia, armadilha, Lyrilusc, temos algumas, tá? E uma delas é a rota do deck, a buscadora do deck, que é a Lyrilusc Chamado do Pássaro. Ela tem um efeito simples, tá? Você pega o monstro Lyrilusc do seu deck e você ou adiciona ele à sua mão ou envia ele pro cemitério. E depois, você pode fazer a invocação especial de um monstro Lyrilusc com nome diferente da sua mão. Lembrando que você não necessariamente precisa fazer essa invocação especial. Então essa carta aqui vira qualquer monstro Lyrilusc aí do seu deck, e se você precisar dar uma special soma da mão, ela também faz isso. Outra magia Lyrilusc interessante é a Lyrilusc Golpe do Pássaro. Ela é uma magia que você só pode ativar se você controlar um monstro Lyrilusc, você ativa ela e até o final desse turno você nega os efeitos de todos os monstros com a fase pra cima que seu oponente controla atualmente. Pode ser uma ferramenta interessante pra você lidar com monstros que não podem ser alvo. Você ativa essa carta, nega o efeito dele de ser alvo, e aí você consegue tirar o bicho do campo. Além de funcionar como board break. E por último, mas não menos importante, uma das cartas mais essenciais dessa decklist é o Lyrilusc Santuário do Pássaro. É uma magia contínua que tem dois efeitos, tá? O primeiro é que você pode escolher dois monstros Exceed bestalada que você controla, você associa um desses monstros ao outro com matéria Exceed. Você transfere as matérias Exceed desse monstro ao monstro que você acessou. Basicamente, você vai pegar dois Exceeds, e um desses Exceeds, o monstro e as matérias dele vai virar matéria do outro monstro que você escolheu. Isso vai fazer sentido quando a gente chegar nos monstros Exceed, tá? E o segundo efeito é que se você controlar um monstro Exceed com 3 ou mais matérias, você pode comprar uma carta. E como eu falo sempre aqui, comprar cartas
é sempre bom. Esses são os monstros do main deck, vamos chegar agora no extra deck. E vamos começar falando pela Lyrilusk Recital Estorninho, tá? Ele é um monstro rank 1, obviamente, que tem o seguinte efeito. Se esse card for invocado por invocação Exceed, você pode escolher um monstro com a face para cima do campo e ele ganha 300 de ataque e defesa para cada matéria associada a este card. A este card, tá? Ou seja, normalmente você vai invocar ele com 2 matérias, você vai dar um monstro Exceed seu, ele vai ganhar 600 de ataque, porque ele vai estar com 2 matérias. E uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card para adicionar um monstro bestalada de nível 1 do seu deck à sua mão. Um monstro bestalada de nível 1. Não necessariamente Lyrilusk. Inclusive, é que a Cobalto, ela também adiciona um monstro bestalada de nível 1. Não necessariamente o monstro Lyrilusk. O que isso implica? Implica que a gente consegue buscar outros monstros bestalada de nível 1 do deck. Adivinhe quem é bestalada de nível 1 nesse deck? Dedê Corvo. Range Traps aí muito interessante e muito boa contra o próprio Lyrilusk. Então, além da gente usar 3 nessa decklist, ele também é buscável via engine. Isso é muito bom. Tanto a Estorninho quanto a Cobalto buscam ele. Mas não para por aí, tá? Além disso, todo o dano de batalha que você sofrer de batalhas envolvendo esse card invocado por invocação Exceed também é causado no seu oponente. Esse efeito aqui é bastante útil para você finalizar jogos, tá? O oponente tá com menos vida que você bate em algum bicho do oponente que tem um ataque maior, os dois vão tomar o dano, mas como o oponente vai estar com menos vida, ele pode acabar perdendo e você não. Então é um efeito que pode acabar vencendo jogos. Outro Exceed que esse deck usa é o Lyrilusk Tudidel Livre. Você também faz ele utilizando, obviamente, 2 monstros de nível 1, e essa carta ganha 500 matérias para cada carta associada a ela. E uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher uma magia ou armadilha que seu oponente controla, você embaralha ela no deck. Essa carta aqui é muito útil para lidar com o backroll do oponente. Normalmente você vai invocar ela utilizando uma Cobalto com matéria, ou seja, esse monstro Exceed vai ter proteção de alvo. Ele tem proteção de alvo, você consegue forçar alguma coisa do oponente, sem que o oponente dê resposta a isso. Então é uma carta muito interessante. Além disso, no começo da etapa de dano, se outro monstro que você controla batalhar, você pode associar qualquer número de matérias desse card e até o final desse turno, esse monstro que você controla ganha 300 de ataque para cada matéria a ele associada. Vocês percebem que esse deck tem muito efeito de ganhar ataque, e é pouco ataque, não é muito, é tipo um 600, um 300, aqui a Berillo dá 200. Por que ganhar ataque nesse deck é relevante? Porque aí a gente chega no principal Exceed desse deck, que é a Rochinol Construído. A Rochinol Construído é um monstro Exceed, rank 1, você faz ela utilizando 2 ou mais monstros de nível 1, assim como todos os seus outros Exceeds, e ela ganha 200 de ataque para cada carta associada a ela. Aí vamos lá, primeira coisa é que essa carta pode atacar diretamente. Enquanto essa carta tiver matéria, ela pode atacar um número de vezes a cada fase de batalha até o número de materiais associadas a ela. Ou seja, se ela tiver 5 matérias, você consegue bater 5 vezes. Lembrando que ela ganha 200 de ataque para cada matéria. Então, teoricamente, ela com 5 matérias, ela vai ter 1000 de ataque. Então, você vai bater com 1000, 5 vezes na cara do oponente. E aí você finaliza se o cara tiver 4000 de vida, obviamente. Mas não para por aí, tá? Uma vez por turno, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card e até o final desse turno, monstros Lyrilusk que você controla não podem ser destruídos em batalha ou por efeito de carta. E além disso, você não sofre dano de batalha. Mas não é de batalha envolvendo monstros Lyrilusk. É dano de batalha. Você clicou nela, desassociou a matéria, você não morre mais naquele turno. E isso é muito forte, tá? Isso tem um efeito de stall muito poderoso. Porque você consegue fazer um mini looping aqui, tá? Invocando a Rochinol, utilizando a Celestita como matéria. No turno do oponente, você desassocia a Celestita, ela vai estar no cemitério, e no seu turno você ativa o efeito da Celestita e coloca na Rochinol com matéria. Você vai fazendo isso e você não vai morrendo, você simplesmente não morre. E o mais quebrado ainda é você fazer a Rochinol usando a Cobalto como matéria. Porque aí, além dela ter o efeito de proteção de batalha por efeito, desassociando a matéria, você ainda ganha proteção de alvo da Cobalto. Ou seja, você fica com mini Costros no seu campo, que pode bater diretamente. E bate várias vezes. Isso é forte. E aí, por isso que o efeito do Santuário é muito bom. Porque você vai pegar 2 monstros Exceeds e colocar um desses monstros e a matéria dele como matéria desse outro monstro. Normalmente, você vai colocar um monstro Exceed seu aleatório, seja Estorninho ou essa aqui que volta a magia armadilha. Você vai associar uma delas e as matérias dela na sua Rochinol. Ou seja, só aí você ganha no mínimo 2 matérias, que já é 400 de ataque e mais 2 ataques adicionais. Nesse processo, você consegue facilmente fazer um Rochinol aí com 1000 de ataque, podendo bater 4 ou 5 vezes. Isso porque, como eu falei, alguns monstros Lyrilusk seu tem efeitos adicionais de associar monstros Lyrilusk do seu cemitério com matéria. Como é o caso aqui da Safira, que quando é usado com matéria Exceed, você associa um monstro Lyrilusk do seu cemitério ao monstro que você invocou, e o da Celestita, que você associa ela no cemitério ao monstro que você controla. Então é muito fácil dar o TK com esse deck, tá? Mas não para por aí, porque temos outro monstro Exceed, um monstro Exceed que veio em bundle, limitado a 1, que é o Lyrilusk Tordo Enlaza Azul, tá aí. Esse monstro ganha 15 de ataque para cada matéria associada a ele, tá? Aí vamos lá. Se seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial, exceto durante a etapa de dano, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um desses monstros invocados por invocação especial. Você devolve ele pra mão. E esse efeito
Não, é uma vez por turno. Se você fizer um atordo com 3 matérias, você consegue dar 3 bounces no turno do oponente. Lembrando que você pode invocar esse bicho utilizando a Cobalto, ou seja, você vai ter esse bicho aqui no seu campo que não pode ser alvo e vai estar voltando carta do oponente pra mão. Não podem ser alvo e normalmente também você vai passar com a Rochinol no campo, ou seja, esse monstro aqui não vai poder ser alvo, e se o oponente tentar destruir ele pro Batalha do Prefeito, você tem a Rochinol aqui pra proteger. E aí o oponente que lide com isso. Só que não para por aí, tá? Se o oponente de alguma forma conseguir tirar sua Atordo, se a Atordo e sua posse for enviada para o cemitério por um card do oponente, você pode escolher um outro monstro Lirilusk do seu cemitério, adicione a sua mão. Então ela ainda recupera uma coisa do cemitério caso ela saia do campo. Então é isso, tá? Como a gente tem poucas opções no extra deck, eu completo o extra deck com essa duplinha aqui, tá? Que é o número 13 e número 31, só que eu não invoquei eles nenhuma vez. Eles têm um efeito aqui de ganhar um efeito adicional se você controla os dois, tá? Só que enfim, a gente não tem monstros Exceed e Lirilusk o suficiente pra tá completando tudo aqui. E eu não peguei a terceira de torneio. E o main deck se completa com os 3 Crows que eu falei, né? 3 lanças proibidas, uma carta útil turno 2 pra você conseguir proteger seus monstros e efetuar o seu combo, enquanto turno 1 você seta ali sua lança. Se o oponente, por exemplo, tentar dar um Livro do Eclipse, você consegue proteger seu monstro com a lança. E também utilizo, como eu falei, 2 cópias do Livro do Eclipse. Livro do Eclipse é uma carta nova no jogo, tá? Uma magia rápida, que veio limitada a 3 na Ultimate Box. E ela diz o seguinte, você coloca todos os monstros que estiverem com a face para cima no campo, com a face para baixo em posição de defesa. Ou seja, dá um bulk em geral, isso sem dar alvo. Por isso é interessante nesse formato que vai ter o Lirilusk, que os monstros Lirilusk, na sua maioria, vão vir protegidos de alvo. E o Livro do Eclipse não dá alvo. Aí, durante a fase final desse turno, coloque tantos desses monstros quanto possível que seu oponente controla, que estiverem com a face para baixo em posição de defesa, com a face para cima em posição de defesa. E depois seu oponente compra cartas igual ao número de monstros colocados com a face para cima por esse efeito. Ele tem esse debuff aí que o oponente vai comprar cartas, só que o potencial desse livro é você bulkar mais de um monstro ao mesmo tempo e também você bulkar sem dar alvo. Isso lida com cartas que não podem ser alvo, ou seja, essa carta é muito útil. Enfim, se você não entendeu esse deck na explicação, você provavelmente vai entender com os replays, simbora pra eles. Enfim, primeiro eu replay aqui contra um... Cara, cuspi tudo aqui, né? Contra uma... Esqueci o nome dessa personagem, mano. Rin? É Rin? Enfim, é a bichinha lá dos Wind Witch, tá? Turno 1. Aqui no meu turno 1, eu abri aqui tanto com a Berilo, que é um starter, só que aqui eu vou dar ênfase no meu principal starter, tá? Que é a turquesa. Eu vou revelar essa Berilo, vou enviar aqui a Pardal pro cemitério, mas vou ativar aqui a minha vertical e adicionar a turquesa pra mão. Por que eu quero começar com a turquesa? Porque a turquesa só entra special se eu não controlar nenhum monstro. E a partir do momento que eu não começo com ela, eu vou colocar monstro no campo, e aí eu não consigo mais dar special summon dela na mão, tá? Enfim, não controlo nenhum monstro, special summon da turquesa, turquesa invoca a Cobalto que eu enviei pro cemitério pela skill, tá? A Cobalto vai me adicionar aqui a cinza, vou juntar as duas aqui pra fazer estorninho, estorninho essa aqui vai estar protegida de alvo pelo efeito da Cobalto, e também vai ganhar um ataque aqui pelo efeito dela própria, tá? Vou desassociar a Cobalto pra adicionar a Safira do meu deck pra mão, agora eu vou ativar o efeito agora eu vou ativar o efeito da Berilo da minha mão, dando alvo na Cobalto no meu cemitério, vou invocar tanto a Berila quanto a Cobalto no cemitério, e eu vou juntar as duas aqui pra fazer a Rochinol. Rochinol é essa que vai entrar protegida de alvo pelo efeito da Cobalto e com desenho de ataque a mais pelo efeito da Berilo. E agora pra fechar o meu campo eu invoco a Safira junto com a Celestita da minha mão, Celestita Special, vou buscar uma carta do meu deck pra mão, vou buscar aqui a magia contínua, vou juntar as duas aqui pra fazer a Tordo. Infelizmente essa Tordo não vai vir protegida de alvo porque eu não utilizei a Cobalto, tá? Agora eu vou ativar aqui a minha magia contínua, vou dar o efeito dela, dando alvo na Tordo e na Estorninho, e eu vou colocar a Estorninho e os materiais dela na Tordo. Ou seja, a Tordo vai ficar com 4 materiais. Isso significa 4 bounces no turno do oponente. E como a todo tá com 4 materiais, eu também consigo comprar uma carta pelo efeito da magia contínua, tá? Compra aqui mais uma lança, seta as 2 lanças e passa o turno pro oponente. Era um Wind Witch, tá? Ele começa dando Livro do Eclipse, que é uma boa carta contra o meu deck. Só que aí ainda bem que eu comprei aqui a lança, vou proteger a minha Tordo e também vou dar o efeito da Rochinol pra não perder viagem. Caso ele consiga lidar com o meu campo, eu não morro nesse turno, tá? Não tomo mais dano de batalha e minha Tordo também tá protegida de efeitos. Ele começa dando Special Summon aqui dessa bichinha, tá? Aí dá efeito dessa bicha aqui, efeito dessa bicha. Eu já dou aqui precipitadamente o efeito da Tordo. Não tem necessidade de ativar agora. Mesmo podendo ativar 4 vezes o efeito, não tinha necessidade de ter ativado agora, tá? Eu poderia ter esperado ele invocar do Synchro. Porque eu voto e não adianta, tá? Porque eu votei, mas não adiantou nada, tá? Ele consegue dar Special Summon, tá? Ele invocou um bicho ali nível 5, aí juntou os dois aqui pra fazer o Sino de Diamante. Tem todo o efeito de burn ali, mas eu vou ter o Sino de Diamante dele pro extra deck, tá? Tomei o burn. E ele passou o turno na fase final. Minha Rochinol é flipada e eu compro uma carta. Show, draw phase, compro a carta. Vou ativar o efeito aqui da minha magia contínua, dando alvo na Tordo e na minha Rochinol. Eu vou colocar a Tordo e os materiais dela na Rochinol. Agora eu vou dar efeito da Celestita no cemitério e associar ela como matéria à minha Rochinol. E agora, como eu controlo o monstro Exceed com 3 ou mais matérias, eu também consigo dar uma draw, tá? Aqui vou jogando também, efeito da Berila, invoca ela e a Cobalto do cemitério. Cobalto entra, busca carta, buscar um Crow. Vou juntar as duas aqui pra fazer um Estorninho. Estorninho é essa, que vai entrar com os efeitos ali, tá? Vai desassociar uma matéria e vai me gerar mais uma carta. Estorninho aumentou o ataque aqui da Rochinol, ou seja, a Rochinol já tá com 1600 de ataque e 5 matérias, dando 8k de dano, ou seja, até no TCG eu matava aqui, tá?
Esse turninho vai adicionar outro Crow, mas enfim. Só vira a Roxinol aqui pra ataque e bater até finalizar, tá? Vitória contra os dois decks da nova box, tem o Veitor Bruxa e o Lyrilusk. Vitória do melhor deck. Vamos lá, mais um replay, dessa vez contra um Yugimuto. Eu acho que esse Yugimuto tava de Kaiba. Turno 2, tá? Tava com 7 vitórias seguidas, essa foi minha 8ª. Eu peguei no Platina, se eu não me engano, umas 16 vitórias seguidas por aí, tá? Enfim. Turno 2. O Gaia vai jogar, tá? Vai invocar a Catapulta do deck, aí vai tributar, vai invocar o dragão vai adicionar Fusão Espiral, aí vai dar aqui Fusão Espiral, vai fazer o Gaia com 5.200, tá? Vai setar 2 cartas e passar, vamos lá jogar Yu-Gi-Oh! Começo revelando aqui a minha Berilo, que é um starter, tá? Vou enviar Cobalto pro cemitério, agora sim, efeito da Berilo, dando alvo na Cobalto, invocando tanto ela quanto a Cobalto do cemitério, tá? Cobalto entra buscando carta, vou buscar aqui a peça que falta, tá? Que é a Celestita, ele já dá aqui o efeito do Gaia, papocando a minha Cobalto. Justo, eu dou efeito da Safira da minha mão, invocando tanto a Celestita quanto a Safira. A Celestita vai adicionar pra minha mão a Bird Call, a chamada do pássaro. Agora eu vou dar efeito da minha skill, vou enviar a Celestita pro cemitério pra invocar Cobalto no meu deck, porque eu quero invocar um monstro Exceed que seja protegido de alvo, tá? Só que na hora que eu flipo a minha Cobalto, o cara dá TTH. Só que aí você pensa, você tem 2 lanças proibidas, tá? Você consegue proteger os 2 monstros que a TTH mataria. Só que não tem necessidade, tá? Aqui eu só protejo um, que aqui tá no controle, tá? Não precisa gastar outra lança proibida. Vou juntar os 2 aqui pra fazer esse turninho. Eu acho que eu até deveria ter protegido a Cobalto, tá? Vacilei aqui, eu deveria ter protegido a Cobalto, não sei porque eu não protegi ela. A esse turninho vai desassociar a matéria, pra adicionar uma carta pra mão, vou adicionar aqui a Turquesa, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar esse Bird Call, vou adicionar pra minha mão uma Safira, e vou usar o segundo efeito da Bird Call, que é invocar um monstro Lyrilusk da minha mão. Eu vou invocar a Turquesa, e a Turquesa, quando é invocada por invocação especial da mão, consegue invocar um monstro Lyrilusk do cemitério. Eu vou estar invocando aqui a Cobalto, vou dar normal sumo da Safira, e aí vou juntar as 3 pra fazer a Roxinol. Roxinol, essa aqui vai estar protegida de alvo, e pelo efeito da Safira, vai adicionar outro monstro Lyrilusk do cemitério a ela. E pelo efeito da Celestita, eu consigo ativar o efeito dela no cemitério e associar ela à minha Roxinol. Ou seja, fazendo isso, a minha Roxinol fica com 1000 de ataque, podendo bater 5 vezes, não podendo ser alvo. O cara provavelmente não tinha nada acertado que salvaria ele dessa jogada, e ele se rendeu. Vitória pra gente contra o Gaia. Vamos lá, um replay dessa vez contra um... Cara, qual deck? Star Seraph, Dumont, Santos Dumont. É segundo de novo. Vamos lá, abrir com a Turquesa, abrir com o starter, né? O cara vai jogar, sinceramente, o Lyrilusk amassa o Star Seraph, tá? O Star Seraph tem que abrir muito bem pra conseguir vencer do Lyrilusk, tá? Do Lyrilusk. Ele vai comprar carta aqui, vai fazer o Vesfonato, aí vai setar cartas, setou 3 cartas e passou, show. Minha skill, vou revelar aqui a Turquesa, enviar Cobalto, Turquesa Special, invoca Cobalto, efeito Cobalto, vai adicionar Safira, vou juntar as 2 aqui pra fazer a Turdiddle, porque essa Turdiddle vai tirar uma setada do cara, tá? Lembrando que ela não pode ser alvo, por causa da Cobalto. Tirou a matéria, tirei a Cobalto pra já voltar um back row do oponente pro deck. Vou ter essa aqui. Efeito da Berilo agora, vou invocar Cobalto no cemitério e a Berilo da mão. Aqui ele dá importação Exceed, tá? Pra associar um monstro meu ao monstro Exceed dele. Só que aqui eu dou lança proibida pra proteger o meu monstro, sem problema. E agora eu vou fazer outra Turdiddle pra lidar com outro back row dele, tá? Tirei a matéria, lidei com o back row. Agora eu vou dar Bird Call, adicionar a cinza pra mão, Special Suma da Safira junto com a cinza. Efeito da cinza, eu vou adicionar uma Bird Call aqui de follow, porque eu já tenho a contínua. Vou enviar o meu Exceed pro cemitério pra invocar Berilo. Fazendo isso, o monstro Exceed que eu for invocar vai ganhar 200 de ataque a mais. Invoquei, Roxinol no campo. A Safira vai fazer eu associar outro monstro Lyrilusk do meu cemitério a esse monstro, tá? E a amarela vai fazer com que o meu monstro ganhe 200 de ataque, como eu falei, tá? Além disso, ativo aqui o santuário, tá? Vou associar aqui, vou comprar uma carta, bato aqui com a minha Roxinol, ainda ganho 13 de ataque aqui, pelo efeito do outro Exceed, tá? E aí bato 4 vezes e finalizo o Star Seraph lidando contra as interações dele. Star Seraph contra o Lyrilusk é covardia. Penúltimo replay, eu tava com a sequência de 6, essa aqui foi a 7ª vitória. Esse aqui eu não lembro, tá? O que o cara tava. Eu fui primeiro, abri aqui com a Bird Call, tá? Vou ativar a Bird Call, vou adicionar a Turquesa pra mão, vou revelar essa Turquesa, enviar Cobalto pro cemitério. Aí vamos lá, Turquesa entra, Turquesa invoca Cobalto, Cobalto efeito, busca aqui a Berilo, vou juntar os 2 aqui pra fazer os torninhos associar Cobalto. Aí vai ter os efeitos aqui de quem a coisa, tá? Associar Cobalto pra adicionar a Celestita. Agora eu vou efeito da Berilo, invoca ela e a Cobalto do cemitério. Junta as 2 aqui pra fazer a Roxinol. E agora, Safira da mão, junto com a Celestita. Invoca as 2, efeito Celestita, adiciona aqui a magia contínua. Junta as 2 aqui pra fazer a Tordo. E passo assim, tá? Não quis fazer mais nada. E era um Shiny, tá? Prisão da abominação. Vai acionar aqui a contínua, ok? Vai ativar a contínua. Vai dar normal sumo aqui do Hakea. Vai papocar uma Trap. A Trap vai invocar a Sarama. Só que aí quando ele invoca essa Sarama do efeito aqui da Tordo, voltando essa Sarama pra mão, tá? Aí o cara não tinha mais o que fazer. Ele tenta aqui matar minha Tordo, só que eu ativo aqui o efeito da Roxinol pra proteger ela de batalha. Nada aconteceu. Vamos lá. Ativa aqui a minha Santuário e ele dá Ciclone Cósmico do Santuário. Triste, porque eu só uso um Santuário, né? Perdi ele, sem problema. Efeito da minha skill. Vou enviar todo pro cemitério pra invocar o Cobalto do deck. Flipei aqui a Cobalto e ele deu efeito do Hakea pra destruir a magia. Não entendi o que ele quis fazer. Dei normal suma aqui da Celestita. Juntei as 2 pra fazer a
Esqueci o nome dela. A Estorninho. Estorninho essa. Vai buffar o ataque da minha Rochinol. E pelo efeito da Estorninho também eu vou adicionar um DD curvo pra mão, tá? Vou dar efeito aqui da Celestina do cemitério pra associar ela à minha Rochinol, tá? Agora eu vou dar efeito da outra Estorninho pra desassociar e buscar uma Berilho do deck pra mão. Flipei aqui. Bati. Faltou um daninho aqui. Só que lembra do efeito da Estorninho? Dá dano de batalha nos dois duelistas? Eu bato aqui no Hacker. E tanto eu quanto ele tomamos 900 de dano. Só que como ele só tava com 600, ele perde. E eu ainda continuo no jogo. Vitória contra um Chinese. E o último replay aqui era um Yubel, que se eu não me engano tava de Sacred Beast. Sétima vitória. Essa aqui foi a oitava. Segundo, se eu não me engano, é segundo. Vamos lá, o cara começa jogando. Aí ativa aqui efeito. Revela. Adiciona pra mão. Aí vai, pô, invocou. Aí adicionou pra mão. Vai fazer as jogadas aqui de Sacred Beast, tá? Tributou. Aí, porra, invocou. Aí baniu, adicionou o campo, tá? Vai ativar o campo, vai comprar 2 cartas na minha cara. E passou assim, tá? Sem problema. Começa aqui dando a skill, revelando turquesa, enviando cobalto básico, tá? Invoca a turquesa, invoca cobalto, busca a safira. Vou juntar as duas aqui e fazer a Turdiddle, pra tirar o backroll do cara, tá? Ele tenta aqui dar aparelho, só que ele esqueceu que eu tava com a cobalto aqui de matéria, ele não consegue dar alvo nessa Turdiddle. Ele teve que dar alvo no monstro do cara, no monstro dele, tá? Acabou dando alvo aqui na bicha do conhecimento negro, sem problema. Vou dar Special Suma aqui, tanto da Safira quanto da Celestita da minha mão, tá? Celestita vai adicionar pra minha mão a magia contínua. E agora eu vou dar efeito da Turdiddle pra voltar o campo dele pro deck, tá? Vou dar minha skill, enviar um Exceed pro cemitério pra invocar Berilho do deck, porque agora fazendo a Rochinol vai ter alguns efeitos aqui, tá? Ela vai ganhar desejo de ataque acional pelo efeito da Berilho, e pelo efeito da Safira eu vou associar o monstro Lyrilusk do meu cemitério a esse monstro Exceed que eu invoquei, tá? Eu vou acabar associando a turquesa. E aqui, ó, 1000 de ataque com 4 matérias, 4 ataques, 1000, 4000. Eu ainda vou ativar o efeito aqui da minha Santuário e comprar uma carta. Ativa ainda Bidcal, tá? Adicionando carta, sem problema. Seta a lança. Eu bato uma vez e o cara tem Kiteroid. Não é que o cara tinha Kiteroid, mano. O cara conseguiu sobreviver, tá? Enfim. Sobreviveu, dá efeito aqui da contínua, ativa nela no caso, dá normal suma aqui, e aqui eu já dou efeito da Rochinol pra proteger meus bichos de batalha, porque sei lá, já ativei pra garantir. Ele busca aqui a bicha do conhecimento do caos, aí vai dar normal suma adicional, vai usar os dois aqui pra fazer o Luquintrustrestre, vai banir ali pra adicionar o campo do deck pra mão, aí vai ativar o campo, vai comprar 2 cartas, quer dizer, nem comprou 2 cartas aqui, revelou, invocou voltou pro deck, invocou um bicho do deck, né, aí vai comprar 2 cartas agora, bateu, só que aqui eu não tomo dano, mano. Ai, é muito engraçado isso, velho, porque o cara não consegue fazer nada, velho. Ai, mano, não sei porque eu achei engraçado, mano. É uma barreira de vida mística todo turno, mano. Engraçado. Olha lá, eu dou efeito aqui da Safira, invocando a Cobalto e a Safira da mão, tá? Cobalto vai adicionar pra minha mão a Berillo. Vou juntar as duas aqui pra fazer a Turdiddle. Turdiddle vai tirar a magia do cara, tá? Agora eu vou dar efeito da Berillo, invocando a Cobalto cemitério. Vou juntar as duas aqui pra fazer um Estorninho. Estorninho vai ativar os efeitos aí, vai fazer com que minha Rochinol ganhe de ataque. Vou associar a matéria pra acionar outra Berillo do deck pra mão. Agora eu vou dar efeito do Santuário, vou anexar com matéria, comprar carta. E tá aqui, tá? Rochinol com 5 matérias e 1800 de ataque. Aqui tá dando 9.000 de dano. Ainda associo a cinza nela, tá? 2.000 de ataque e 6 matérias, mano. Isso dá 10.000, 12.000 de dano. Cara, insano, tá? Insano. Sem poder ser alvo. E todo turno dando uma barreira de vida mística. Me parece bom. Me parece justo. E esse é o deck, tá? Esse é o bendito Lyrilusk. E como já havia comentado com algumas pessoas em algumas lives de alguns youtubers aí, às vezes a colo, no grupo dos membros, no grupo da Duel Academy, eu botava muito fé nesse deck, tá? E testando ele, eu percebi o quanto ele realmente é bom. E não tem segredo, tá? O Wise desse deck, a carta-chave desse deck não é nem a todo, mano. A todo é uma puta carta, tá? Ela que veio limitada a 1, ela que faz... ela que é a interação, né? Botando o bicho do campo pro deck. Só que a estrela desse deck é a Rochinol, mano. A Rochinol é simplesmente quebrada. E ainda bem que só veio uma dela, tá? Eu tava falando, nossa, quando eu só trouxe uma Rochinol, mano. Podia ter trazido 2, tá ligado? Cara, ainda bem que só veio uma. Porque se você lidar com ela, se você dá um dinguiço nela, se dá um IDP nela, pelo menos o oponente não tem mais ela. Se tivesse mais, seria um problema. Ela é muito quebrada, tá? O feito dela de não poder tomar dano de não poder tomar dano no geral, de proteger por batalha, de proteger destruição de efeito, de atacar várias vezes, é quebrada. Essa bicha, pro formato do Duel Links, ela é muito forte. Os outros monstros são bons, são excelentes. A Estorninho aqui é uma boa carta pra buscar carta, tá? Carta de consistência. Essa aqui é uma excelente carta pra lidar com back roll. Essa aqui é uma excelente interação. Só que a Rochinol é a carta que faz o deck acontecer. Porque ela é a espada, é com ela que você vai bater diretamente e causar dano ao seu oponente, e ela também é o escudo, porque é com ela que você vai proteger os seus monstros de batalha e de destruição e também seus fontes de vida. Então ela é uma carta completa, uma carta realmente muito boa e muito forte no Duel Links, tá? Vocês não sabem o quão chato é a Mirror de Lyrilusk, porque os dois oponentes vão ter essa carta, mano. E aí ela não vai poder ser alvo, porque ela foi invocada pelo efeito da Cobalto, todo turno você vai estar reabastecendo ela com a Celestita. Cara, é estranho, porque toda hora você vai desassociar a matéria e o cara não vai morrer naquele turno. É muito complicado, por isso cartas como Book of Eclipse vão ser relevantes, cartas como Droplet, mano, eu tenho pena de quem não tem Gota Proibida na conta, mano. Porque essa carta é muito boa contra o Lyrilusk, tá? E eu acredito que se o Lyrilusk
se estabelecer como melhor deck do formato, como principal deck do formato, cartas como Gota Proibida, Livro do Eclipse, DD Corvo é uma carta muito boa contra o Lyrilusk e também Prisão do Dragão do Gelo, tá? Essas 4 cartas aí eu acho que vão ser staples muito boas no formato em que o Lyrilusk é o principal deck. E eu acredito firmemente que o Lyrilusk vai ser o melhor deck desse formato. Ah, e outra carta que eu acabei esquecendo que pode vir a ser muito boa contra o Lyrilusk é o próprio Nibiru, tá? Só que Nibiru e IDP eles têm um problema, tá? Não são todos os decks que conseguem rodar essas duas cartas, porque existem alguns decks, principalmente decks que utilizam skills, que tem limitação de summons. Ou seja, você só consegue fazer special summons de monstros do seu arquétipo. Por isso cartas como Prisão de Gelo e Nibiru não entram nesse deck. Mas decks que não usam skill, ou decks que pelo menos conseguem utilizar essas cartas, vão utilizar, porque são cartas muito boas contra o Lyrilusk, tá? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é claro, cogite virar membro, mano, que além de você ter acesso antecipado aos vídeos, você também tem acesso ao grupo do WhatsApp, mano. E desde que a box foi anunciada, eu venho mandando ideia de decklists, comentando com a galera do grupo, tá? Então se você quer ter acesso antecipado a essas discussões de decklist, discussões de deck building, quando eu vou montar meus decks, só clicar aqui em Seja Membro, você paga uma taxinha, mano, é uma coxinha que você paga no mês, você me ajuda demais, me incentiva demais, tá? Bom, é isso, fui, falei, até mais, falou.